O sinal e o vírus. Uma teia de sombras. O ano de 2020 não começou com um estrondo, mas com um sussurro. Um sussurro que rapidamente se transformou em um clamor global. A Covid-19. Para a maioria, era uma pandemia, um inimigo invisível vindo da natureza. Para alguns, porém, a história era bem mais obscura, tecida nas sombras de laboratórios, gabinetes governamentais e, estranhamente, torres de comunicação. Uma hipótese aterradora. O SARS-CoV-2 não era uma anomalia natural, mas uma obra-prima macabra, meticulosamente desenhada para um propósito singular, o lucro. A ideia era simples e perversa: criar a doença para vender a cura. Testes clínicos apressados, bilhões em contratos, a promessa de um retorno à normalidade que só viria com a picada no braço. A vacina, eles teorizavam, não era apenas a solução, mas a peça final de um quebra-cabeça de engenharia social e econômica. Mas o cenário não se limitava apenas ao mercantilismo farmacêutico. Havia outros fios na teia, especialmente no campo da conectividade global. E se for uma arma? Não uma arma de guerra convencional, mas uma arma biológica disfarçada de acidente. Imagine os cenários. A China, buscando desestabilizar economias ocidentais, liberando o vírus sutilmente, enquanto se preparava para emergir como a potência dominante pós-pandemia. Ou, inversamente, os Estados Unidos, buscando frear o avanço chinês, implantando a doença para criar um vácuo de poder e redirecionar a atenção global. E então havia a teoria mais bizarra, a que parecia mais louca, mas que ganhava força nas franjas da internet: o 5G. A ideia de que as novas torres de comunicação, com suas ondas eletromagnéticas de alta frequência, estavam de alguma forma ligadas à doença, ou até mesmo a transmitindo, ou haveria uma ligação mais nefasta, uma frequência específica que deprimia o sistema imunológico, tornando as pessoas mais suscetíveis ao vírus. Ou mais audaciosamente, que o próprio sinal era um vetor transportando o patógeno de uma forma invisível e indetectável. No meio de todas essas teorias, uma questão permanecia: os números. Os noticiários regurgitavam estatísticas de mortes que cresciam exponencialmente, criando um pânico generalizado. Mas quantos realmente morreram de Covid? Ou por outras causas subjacentes? Doenças cardíacas, pneumonia bacteriana, acidentes. O medo é uma ferramenta poderosa e números inflacionados servem para mantê-lo em alta. À medida que o mundo se fechava e a vida como a conhecíamos se transformava, cada um em seu próprio isolamento. A narrativa oficial, a do vírus natural e da salvação pela vacina, era poderosa demais, reforçada por governos, mídia e instituições. Provar essas teorias seria quase impossível. A teia era muito complexa, os interesses muito arraigados. Uma convicção sombria permanecia. A pandemia da Covid-19 não era apenas uma tragédia natural. Era uma manobra, um engano em uma escala sem precedentes, onde o medo era a arma, o lucro o motor e a verdade a primeira vítima.